Nacional de Qualificação AQUI-UNS, Mahatma Gandhi, da Associação Nacional dos Técnicos do Poder Judiciário, Anatec Juiz. Olha, gente, desculpe pelos palavrões, tá? Desculpe pelos palavrões, eu sou de muito palavrão aqui. Pode. Agora que eu notei. Tá gravado. Bem, pessoal, estamos aqui dentro de uma cadência de obediência, né, ao cronograma da programação. Está tudo dentro do tempo planejado. Passo a palavra agora para Mahatma Gandhi. Sim. 20 minutos, Mahatma. Aí, 5 intervenções de 3 minutos, depois a palavra para você de novo, 5 minutos, certo? Obrigado, Vicky. Parabéns. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Mahatma Gandhi, Siqueira Campos Catalice, e sou servidor público da Justiça Federal, da Paraíba, e segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Técnicos, Anatec Juiz, recebi o honroso convite de Júlio Vicente para palestrar sobre um tema na verdade, é um perigo que oferece ao ONS, mas que está passando meio que despercebido, é o adicional de qualificação. O adicional de qualificação ele foi incluído na Lei 11.416, foi incluído pela Lei 13.317 de 2016. A gente sabe que esse adicional de qualificação ele é direcionado aos técnicos portadores do diploma de curso superior. Todavia, a mesma Lei 11.416, no seu artigo 14, parágrafo 1º, diz que esse benefício ele não será concedido quando o curso constitui requisito para ingresso do cargo. Ou seja, o adicional de qualificação de 5%, ele é conflitante com o INSS. A gente não vai poder obter a valorização desejada cumulativamente com esse AQ. Ou a gente vai ter o INSS ou vai ter o AQ. Bom, nesse slide aqui, a gente só reforça que para os técnicos, o que importa é o INSS. Né? A nossa discussão, assim, o INSS é a pauta mais legítima da categoria. Né? A gente já vem afunilando, desde 2014, houve o Encontec, depois teve o Contec 1, em março de 2015, houve a ampliada da FENAJUF. Essa ampliada de maio de 2015, ela foi muito importante para o INSS, porque foi lá que os técnicos firmaram um acordo com toda a categoria. A gente retirou a discussão do INSS na carreira e substituiu essa discussão numa discussão ampla em toda a base, em todos os 30 sindicatos. Então, foi construído um cronograma que levava em conta a assembleia em todos os 30 sindicatos, para conferir legitimidade ao INSS. Depois, o Contec 2, em julho de 2015, quando a gente iria discutir a minuta do projeto de lei, né, que iria instituir o INSS. E, após esse Contec,
houve a inclusão desse AQ, que, repetindo, é totalmente conflitante com o INS. Ou seja, a essa altura, a altura da inclusão desse AQ, toda a categoria do PJU e do MPU, vou falar do PJU, que o MPU, o AQ, ele seguiu um outro caminho. Mas no PJU, todo mundo já sabia que o pleito que interessava aos técnicos era o INS. Antes de se propor a inclusão desse AQ de 5% na Lei 11.416, não houve qualquer negociação com a base. Não houve qualquer discussão com a base. Então, eles incluíram a revelia dos técnicos, um ente que era totalmente conflitante com o INS. Bom, o coletivo Munitec, ele está preparando um artigo que será publicado em vários sites, inclusive da FENAJUF, da Anatec Jus, que aborda a questão desse AQ. E eu agradeço a Júlio, a Vera e a Eve, que são coordenadores do Munitec, pelo convite para eu defender os termos desse artigo e exortar os colegas, caso queiram, a reforçar a nominata de subscritores desse artigo, porque, segundo as palavras de Vicente, de hoje mesmo pela manhã, o AQ, não sei se a minha leitura foi correta, ele está oferecendo problemas ao INS lá no MPU, em razão da sua natureza inconciliável com o INS. Então, no que diz respeito aos técnicos do PJU, se a gente se deparar com um problema idêntico, uma das primeiras providências que a gente está tomando é demonstrar que esse AQ não valoriza coisa nenhuma, ele só veio para prejudicar os técnicos. Daí a necessidade da gente construir esse artigo de iniciativa do Munitec. Então, é um tema técnico, peço perdão a vocês, né? Muito provavelmente vocês não... Preponderantemente, a gente lida com direito, né? Não tem muito costume de lidar com matemática financeira. Eu tenho pouco tempo para explanar o que devo explanar, né? Porque, na verdade, é um alerta que eu pretendo fazer aqui no Contec. Ora, onde aparecer esse R' aqui nas variáveis, vocês já saibam que é a remuneração total sem a inclusão do AQ. Ou seja, vencimento básico mais a gage. Né? Para o MPU, vencimento básico mais a GA-MPU. Tá? Eles são idênticos. O RT é a remuneração total já com a inclusão do adicional de qualificação de 5%. O VB é o vencimento básico. Né? A gage, todo mundo sabe, ela incide sobre o VB, né? No percentual alfa, que a gente colocou aqui, né? Ela está variando, está crescente. E o adicional de qualificação, a gente está chamando de AQ 5%. Né? Ele também incide sobre o vencimento básico. Bom, isso daqui a gente vai detalhar melhor no artigo do Munitec, mas só para que não haja embargos de declaração, para que vocês se inteirem melhor, né, que são as equações que a gente construiu, aqui a gente chegou para poder quantificar cada um dos entes que compõem o vencimento total do técnico judiciário. Né? Então, a remuneração normal é vencimento básico mais a gage, a remuneração total é aquela remuneração anterior mais o AQ, ou seja, vencimento básico mais gage mais o AQ. A gage incide sobre o vencimento básico, né, um percentual sobre o vencimento básico, e o AQ de 5% também incide sobre o vencimento básico. Então, aqui a gente deu os primeiros passos para a criação das equações, e o desenvolvimento das equações está aqui na tela para vocês. Né? A gente fazendo a relação de cada um dos entes, que constitui a remuneração total, a gente fazendo a relação com a remuneração total, né?
Então, as relações são essas que estão aqui na tela de vocês. Tá? Com base nessas relações, então a gente pôde detalhar a primeira parcela do plano, dos planos do PJU e do MPU. Sabe? Então, nós temos o R', que é a remuneração normal da lei, e temos o RT, que nada mais é do que o R' acrescido do AQ. Certo? O VB, a GAGE e o AQ, eles passam a ser os componentes do RT, que é a remuneração total com a inclusão do AQ. Tá certo, gente? Então, temos aqui o significado percentual, aqui na coluna em azul, de cada um desses dentes em relação à remuneração total, RT, ou seja, a remuneração com a inclusão do AQ. Tá? E vocês observam o seguinte, ó, quando a gente passa para a segunda tela, né, antes de passar para a segunda tela, vejam bem, o AQ é de 5%, isso é a taxa nominal, é de 5%, mas em relação à base de cálculo do AQ, que é o vencimento básico, né, ele efetivamente cai para 2,4752%. Então, o servidor ele pode se deixar iludir por aquele percentual de 5%, mas é 5% do seu vencimento básico. Verdadeiramente, ele corresponde a 2,4752% sobre a remuneração. Então, você não recebe 5%. A título daqui, você recebe 2,4752% sobre o vencimento básico. Na segunda parcela do plano, vocês veem que o alfa, que nada mais é do que o percentual da GAGE sobre o vencimento básico, sobe. Veja, no primeiro plano é 97%, no segundo plano sobe para 104%. Isso causa diminuição da repercussão de todos os entes que compõem a remuneração total. Então, veja, em termos percentuais, o vencimento básico, ele que na primeira parcela era de 49,5%, ele já cai para 47,8%. A GAGE cresce, obviamente. O AQ, veja, na primeira parcela, que era de 2,47%, cai para 2,3923%. Isso tudo é provocado pelo avanço da GAGE. Então, quanto mais se aumenta o percentual da GAGE, menor passa a ser o significado do vencimento básico, do AQ, da GAS, da GAI, ou seja, de qualquer ente que incida sobre o vencimento básico, porque a base de cálculo vai caindo. E vocês vão ver esse padrão em todas as parcelas, até que a GAGE, na oitava parcela, cai para 2,0408%. Então, o técnico ele não pode se permitir cogitar de substituir pela valorização efetiva na carreira, que é o INS, por um AQ conflitante que representa assim, algo irrisório. Na última parcela do plano, o correspondente é 2,0408% da remuneração total. Bom, eu fiz aqui um balanço geral de todas as parcelas do nosso plano, com todos os valores. E também eu fiz uma simulação mantendo os valores para a remuneração, certo? Variando apenas, resgatando, melhor dizendo, os valores antigos da GAGE. Antes desse aumento da GAGE para 140%, a GAGE valia 90%. E se vocês prestarem atenção na tabela, os valores do vencimento básico e do AQ, caso existisse esse AQ de 5% na época em que a GAGE era de 90%, esses valores seriam maiores.
Isso significa o seguinte, que à medida que a gage cresce, uma vez que se tem um acréscimo de AQ, né, AQ de 5%, 7,5%, 10% ou 12%, ou então, se tem um acréscimo correspondente a GAI ou a gás, há um prejuízo financeiro para o servidor. Por quê? Porque o vencimento, à medida que a gage cresce, o vencimento básico ele fica enfraquecido no detalhamento da remuneração total. Isso significa que, quando você tem um acréscimo, esse acréscimo vai ser muito menor do que se você teria com a gage anterior, que era menor. Né? Então, essa gage, o crescimento da gage, ela produz um prejuízo financeiro para o servidor que recebe algum desses acréscimos, o AQ, a GAI ou a gás. Né? Se vocês observarem essa simulação para a gage anterior aos 90%, ou seja, 50%, aí fica mais notável ainda o prejuízo que a gage causa aos servidores que recebem esses acréscimos, o AQ, a GAI ou a gás. Em termos de... Bom, isso aqui é só um breve resumo do que será escrito no artigo. Mas se a gente encarar o AQ como um investimento... Falta 5, certo, obrigado. Se a gente encarar o AQ como um investimento, ou seja, se a gente imaginar que a administração ela quis estimular o técnico judiciário, né, a se qualificar, né, para poder trazer ao seu trabalho o conhecimento advindo dessa qualificação, numa graduação, a gente sabe que o requisito de ingresso no cargo de técnico judiciário é o nível médio. Aí chega a administração e diz, toma um AQ, a gente te oferece um AQ de 5%, é coisa boa, e você vai cursar pro seu, você, com recursos próprios, você vai buscar essa qualificação. Né? O ônus da qualificação é do trabalhador. Né? Aí o trabalhador, iludido com aquela promessa de aumento de 5%, aí ele resolve investir na qualificação em nível superior. Então, a gente fez umas simulações. Por exemplo, vamos supor que o técnico ele busque a qualificação numa universidade pública. Eu vou correr, viu, gente? E a gente arbitrou alguns valores. Por exemplo, material didático, alimentação, transporte por... Só material didático, o slide está errado. A gente atribuiu o valor de R$600 de uma vez no semestre, na compra de livros. Então, o cara paga R$600. Ele não paga mensalidade, que é a universidade pública, mas ele vai ter que gastar dinheiro com livros. Alimentação, transporte, atribuímos um valor de R$200. Né? O benefício que ele almeja é o próprio AQ, o R$ 237,47 ao final dos 5 anos, né, da qualificação dele num curso, vamos supor, de direito. A taxa mínima de atratividade, a gente considerou a poupança, já que o AQ ele não é atrativo. Então, a gente pensou na carteira mais conservadora possível. Então, a gente atribuiu a poupança. Nessas condições, o custo dele para se formar na universidade pública vai ficar em torno de R$ 16.800 na data zero. Isso porque é lema da matemática financeira que não se pode somar, subtrair, comparar valores que não estejam situados numa mesma data. Todos os valores que estiverem em datas diferentes, eles têm que ser remetidos para uma data comum, chamada data focal. Então, se você remete para o futuro, você vai ter que capitalizar, incluindo juros. Se você traz para o passado, você tem que descapitalizar, descontar ou retirar juros, usando o desconto racional composto, ou a taxa interna de retorno, passa a ser tudo a mesma coisa. Então, enfim, esse investimento todo, trazendo para a data zero, ele somou R$ 16.800. Fazendo análise de investimento, gente, depois que ele se formar de 5 anos e começar a receber esse AQ de 237,47 centavos, ele só vai ter um retorno financeiro
depois de 10 anos e 9 meses recebendo o AQ. Ou seja, ele começa a receber o AQ hoje, só daqui a 10 anos e 9 meses é que ele vai ter retorno financeiro. Até então ele só vai ter prejuízo. Né? A diferença entre o investimento de 16.800, né, ele constituído na data zero, e você trazer as parcelas desse AQ nesses 10 anos e 9 meses também para a data zero, a diferença entre os dois vai chegar a R$ 238,79. Você usando o método do valer presente líquido anualizado e espalhando isso, esses R$ 238,79 numa linha de tempo, em parcelas iguais, numa série uniforme, quando você chegar nos 10 anos e 9 meses, né, cada um desses meses, você efetivamente terá recebido a título de AQ apenas R$ 2,52. Ou seja, se você investir na qualificação na universidade pública e achava que vai ficar recebendo R$ 237,47, na verdade, durante, efetivamente, aos olhos dos rigores da matemática financeira, você vai receber, durante 10 anos e 9 meses, R$ 2,52. Porque você tem que levar em conta o valor do investimento. Para vocês verem o valor irrisório. Aí, vamos fazer uma simulação? Já deu? Eu posso concluir? Fazer uma simulação assim, para uma faculdade paga, uma faculdade privada. Né? A gente tomou como parâmetro a Estácio de Sá, que é uma faculdade muito espalhada no país, e a gente fez uma pesquisa de preços em 60 unidades da Estácio de Sá no país inteiro, e a média da mensalidade ficou em R$ 1.245,37. Estou chegando ao fim. Bom, fazendo a mesma simulação, então, quais seriam os componentes do investimento? A mensalidade, material didático e alimentação, né? Trazendo tudo isso para a data focal zero, considerando a taxa mínima de atratividade da poupança de 0,5%, o investimento total do técnico passa a ser R$ 94.564,29. Enquanto que o AQ, né, mensalmente, após 5 anos, vai ser R$ 237,47. Acontece que se vocês trouxerem as parcelas do AQ para a data zero, para poder comparar o benefício com o investimento, vocês vão observar que, em relação a quem fez a faculdade privada, ele nunca vai recuperar esse investimento com o AQ. Ou seja, o AQ, ao longo da vida, nunca vai cobrir aqueles gastos com investimento na faculdade privada. Né? Então, eu usei, para chegar a essa conclusão, a gente usou 2 caminhos. Ou você traz o AQ para a data zero, e vocês vão ver que, mesmo após 500 anos, vamos supor que algum técnico viva 500 anos, e receba esse AQ por 200 anos, esse AQ acumulado que ele vai receber nos 500 anos, vai chegar no limite de R$ 35.386,78. Não importa, se chegar a 1.000 anos é isso. Hã? Tempo. Tá. E se você fizer o contrário, pegar aquele gasto do investimento e levar para uma data futura, a data do último mês da graduação, do estudo, né, e ali transformando na série uniforme, vocês vão obter um montante de R$ 127.503, né, e transformando isso numa renda, em 5 anos, mensalmente, o investimento passa a ser R$ 2.400. À medida que vocês aumentam a quantidade de parcelas nessa série uniforme, quando chegarmos, supor, 500 anos, ele vai convergir para um valor único, R$ 637,77, ou seja, os R$ 237,47 do AQ jamais irão superar os R$ 637,77, não importa o tempo. O tempo que o servidor percebe isso aqui. Bom, peço perdão, eu tive que correr. Ok, muito obrigado. Abertas as inscrições aqui para perguntas. Alguém mais? Os colegas já apresentaram aqui. Mais alguém? Deixa eu... Dependendo do que for dito, eu... Esse aqui que você está fazendo no vencimento básico, você
Mais alguém, pessoal? Porque nós tivemos mais de 5, então nós vamos ter que fazer um sorteio. Aí... não, mas é porque alguns apresentaram fora do tempo. Tem 9, pessoal. Quanto tempo tem ainda para restando, Vicente? Pessoal, o intervalo estava previsto para as 16 horas. Se cada um falar 3 minutos, vamos falar mais meia hora. Então não dá tempo. A gente tem que manter os 5 que estavam falando como falaram antes. Se todo mundo falar 2 minutos, dá 18 minutos. 3 a mais do que os 15 dos 5 falando 3. Pessoal, então a gente pode fazer 1 minuto para perguntas. 1 minuto. Porque senão tem que ser sorteio, porque são 9 pessoas. 8 pessoas, a Aurileite retirou. Mauro, para a mesa, por favor. Quem está inscrito para falar, se vir que a pessoa que foi anteriormente já abordou aquele ponto, pode de repente abrir mão, né? Porque de repente pode ser uma coisa redundante. Quanto tempo falta para o intervalo? Faltam 10 minutos para o intervalo. O intervalo está às 16 horas. Tem 10 minutos. Peraí, pessoal, peraí. Tem 10 minutos para o intervalo. E tem 8? Então a gente pode colocar 2 minutos e a gente entra um pouquinho no horário do intervalo. Pode ser? Pode? Então, beleza. Então, o primeiro. Amauri primeiro. Pinheiro, né? 2 minutos, hein? Olha só, em primeiro lugar, não se pode jamais deixar de lembrar que o AQ foi o que fez a gente superar a discussão da ascensão funcional. Ia falar com o desembargador, porque ascensão funcional? Liga para o departamento pessoal e vê quantos técnicos com menos de 5 anos de tribunal não recebem o AQ. Quase ninguém. Então, acabou a discussão de ascensão funcional. Segundo, ninguém faz faculdade para ganhar AQ. O cara vai fazer uma faculdade que é para passar para outro concurso, gente. Então, não dá para ficar comparando números de quanto é o retorno financeiro em relação a quê. O cara vai fazer faculdade que é para sair do tribunal e passar para um concurso melhor. É isso. Então, essa comparação está legal financeiramente, mas não está legal na origem. Ok, pessoal. Obrigado, só lembrando Mauri. que, além dos falantes, ainda tem os 5 do colega Gandhi, né? Isso. Quem puder falar o mais rápido possível, igual ao Mauri. João. Gente, rapidinho. O AQ foi instituído em 2006. Tá? O que aconteceu? O Lula vetou porque houve uma emenda na CETASP dizendo que o AQ era também devido ao auxiliar. Ou seja, a gente colocou uma emenda na CETASP. Quando chegou na análise do veto da lei, ele disse que não podia aumentar a despesa porque a lei não previa. Então, é um erro da categoria, e aí as pessoas aprenderam, tentar emendar projeto durante o Congresso. O projeto que sai do STF tem que ser aprovado na íntegra do jeito que está, não tem que emendar nada. Então, por isso que o AQ não foi instituído em 2006, só em 2016 e 2017. Em 2007 foi instituído o PL 319, que já colocava o AQ de 5%, para corrigir erros da lei de 2006. Tá? Outra coisa, 5%, mesmo que fosse 5%, eu prefiro o INS. Eu abro mão de 5%. Eu abro mão. É o que a gente está querendo, não é isso? A gente abre. Né? E como o Marracho colocou, isso aí, esses percentuais, é em cima de determinadas rubricas. Se você pegar VPNI, pegar outras rubricas como adicional por tempo de serviço, auxílio alimentação, vai dar menos ainda. Então, assim, não dá para ficar discutindo AQ e INS. Isso não tem sentido mesmo. Obrigado, João. Próximo é de Milton. Boa tarde, gente. O nome é Edmilton, eu fui presidente da Associação dos Agentes de Segurança por 14 anos, fundador e presidente. Na última plenária, agora no Mato Grosso, eu me despedi, ia ter eleição, e eu não era mais
candidato a presidente. Então, assim, eu precisava esclarecer que nós, agentes de segurança, não prometemos a gás na aposentadoria. Nós não fizemos isso. Então, é importante, quando as pessoas falam, precisa ter conhecimento de causa. Porque, senão, gente, hoje, quando entra num tal do WhatsApp, parece que o cão futuca nele, daqui a pouco, tendendo o certo vira errado. Então, não houve isso, não houve isso. Nós, como da GEPOJUS, tivemos toda a responsabilidade de não atravessar nenhum pedido nosso na frente de plano de carreira. Agora, nós estávamos na reforma da Previdência, tivemos o cuidado de não atravessar, porque nós, assim como a Câmara dos Deputados e o Senado, os agentes de segurança foram incluídos na lei para ter sua aposentadoria diferenciada, nós, da GEPOJUS, não fizemos isso, porque nós temos responsabilidade com a categoria. Então, eu quero dizer desse trabalho que foi feito, sempre respeitando. E quando nós iniciamos nossa luta, nós tínhamos 80% dos servidores era contra a gás, era contra o movimento dos agentes de segurança. E nós conseguimos convencer, sem nenhuma ação judicial. Nós tivemos sindicato pessoas que fizeram várias provocações, através de e-mail. Conclua, e colega. Nós fizemos todo o esforço de fazer um trabalho respeitando toda a categoria e para dizer ainda Conclua, que colega. os nossos agentes de segurança que aposentaram com o mandato de injunção tiveram, sim, Conclua, colega. a gás na aposentadoria pela média. Não teve paridade, não teve, mas teve ela na média instituída. É importante saber disso. Obrigado. Próximo, Hudson. Prepara o Vicente. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, do meu ponto de vista, o que o Gandhi procurou fazer foi uma exposição técnica e matemática de uma realidade, é que, por uma série de escolhas que eu acho extremamente infelizes, o vencimento básico, que deveria ser aquilo em que a gente centra o interesse, é cada vez menos relevante. E como a Mauri já chamou a atenção, e eu também, em algumas ocasiões em que pude fazer isso, é a única garantia que a gente tem, com perdão do cacófato, é a única. Se a gente alguém ficou colocado em disponibilidade e for para o executivo, é VB. GAGE é só no judiciário, até onde me consta. Tá? Se for diferente, prova em contrário. Agora, de qualquer maneira, eu gostaria de aproveitar o seguinte. Primeiro, ele já demonstrou matematicamente quão irrelevante é o AQ eu boto esse 5% entre aspas, que é de 2%. É irrisório. E mesmo assim, numa remuneração sem, como o João falou, sem outras incorporações de qualquer espécie. Quer dizer, bem simplista. Foi, acredito eu, de propósito. Eu gostaria que ele me corrigisse ainda o seguinte, que eu deixei uma sugestão, que não sei se chegou aqui a FENAJUF, porque eu trabalho na folha de pagamento, e já tivemos uma ocasião, que eu não tenho certeza quando foi 96, 9.421, não me importa, que na implementação de uma lei de PCS, houve a garantia de estabilidade financeira, qual seja, é possível, do meu ponto de vista, juridicamente, que se assegure aqueles que já tiverem incorporado aquele de 5%, que tenham o direito a manter isso daí. E como já tem hoje, por exemplo, com o adicional tempo de serviço, que as pessoas têm direito a um percentual do VB, e não a um valor. Quer dizer, não é nenhuma novidade. Soluções há, mas ainda que não houvesse, concordo com ele aqui, abro mão na hora dos 5%. Embora 5%, vou dizer que é 2%. Embora seja fácil dizer, porque, na verdade, esse AQ ele só é devido àqueles que não têm pós-graduação ou mais, que, inclusive, se virá de estímulo para os servidores buscarem pós-graduação como tantos buscaram. Por isso, obrigado. Conclua, colega. Obrigado. Próximo Vicente, prepara Henrique Citrajude. Bem, pessoal, estava calmo até agora, né? Estava mais numa linha mais técnica, mas a gente, às vezes, não se contém e tem que começar a descambar para a linha política, politizar isso aqui. Isso aqui foi a coisa mais ridícula que eu já vi nos últimos tempos, principalmente dentro do contexto de luta que nós técnicos, estamos vivendo desde 2014. Se em 2015 você já tinha quase 30 sindicatos aprovando nível superior para técnico. A federação já tinha aprovado
Aí me vem um PL substitutivo, lá para a Câmara, apresentado pelo Supremo, contemplando esse instituto. O Supremo, com certeza, ele não quis nem saber dos anseios da categoria. Quando você coloca um adicional de qualificação para o nível superior e tem o segmento, aquele segmento, legitimando a elevação do requisito de ingresso para o cargo, você, no mínimo, tem que parar, sentar e... Aliás, não precisa nem parar, sentar e pensar, não. Você já pega assim, morreu. Né? A administração ela tem o dever de buscar a valorização do servidor. Todas as administrações, todos os governos que vieram depois de 88, da casa de 88, eles sempre tiveram essa pauta, a valorização, como uma linha de aprimoramento das carreiras públicas. E o STF, né, aqueles que projetaram esse instituto, eles erraram gravemente. É um absurdo esse aqui de 5%. Eu lutei bastante contra, fui em rede social, fiz o que pude, mas foi para lá. Para mim, esse aqui, ele é um absurdo de quase nada. Obrigado, colega. Próximo, Henrique Sintrajude. Prepara Alexandre Sindijuf, Bahia. Olá, boa tarde a todos e todas. Ainda bem que a gente está numa democracia, né? Vim fazer o contraponto, né? Você que me conhece individualmente, não estou falando aqui mais enquanto diretor de sindicato nenhum, mas enquanto posição pessoal. Alguns sabem que eu, pessoalmente, sou contra o INS. Peço licença aí. Eu acho que o CONTEC é um coletivo, né, nacional de técnicos, não necessariamente o INS, e faz parte. Eu acho que nós, enquanto técnicos, a gente tem que visar outras formas de valorização do cargo, como valorizar, sim, o adicional de qualificação, como existe em outras carreiras, e talvez até resgatar a questão da sobreposição, mas eu acho que, na minha opinião, o adicional de qualificação seria melhor, não em 5% que vira 2%, mas em valores altos, como existem em outras categorias. E realmente é um problema, né? O vencimento básico ele ser menor do que a gaja, a gente sabe isso. Quem fez greve, vários momentos a gente lutava contra isso, mas os projetos de leis eles foram aumentando a gratificação, talvez para no futuro nos ferrar. Essa aqui é a realidade. Mas é isso, né? Eu gostaria de fazer esse contraponto, né, de forma bem saudável. Eu acho que tem que ficar claro, eu tive uma lição, eu não sabia que se passar para o INS a gente perde o adicional de qualificação, isso tem que ficar claro, inclusive para a categoria. O de 5%, exatamente, tem que ficar claro, porque os outros não é requisito. Até inclusive o CICEJUF foi altamente defensor do adicional de qualificação, a gente lembra. CICEJUF, Rio de Janeiro. A gente lembra no momento, no período, soltaram fogos, tal, que aquela era a vitória do momento. Mas faz parte, né? A gente entende que a conjuntura muda. E é isso, né? Eu acho que tem que ter essa coisa saudável, né? Da gente entender que aqui é um encontro de técnicos de vários espectros. Resolução 219, pessoal, ele não discrimina técnico e analista. PLS 116, que está falando que é aquele projeto de lei que já prevê a avaliação por desempenho, ele não discrimina técnico e analista. A terceirização irrestrita, ela não discrimina técnico e analista. Esse monstro todo que vai corroer o judiciário, e eu tenho muito acordo com o camarada que fez a explanação anterior, que ele até mencionou que vai atingir técnico e analista, esse trator ele vai passar em cima de todo mundo. Conclua, colega. Então, né, até por fim, assim como aconteceu de agente e oficial de justiça que tiveram os seus encontros no primeiro dia e depois fizeram o segundo dia unidos, eu acho que o ideal era que hoje a gente fizesse técnico e amanhã tivesse todo mundo junto, técnico e analista, pensando nas formas de resistir. Porque conclua, o monstro colega. vai vir para todo mundo. Próximo, Alexandre. Prepara, Lisa. Olá, pessoal. Eu sou técnico. Fiz concurso para técnico com nível médio. E, como disse a Mauri, realmente sou um técnico nível médio que ganha mais de R$12.000 brutos, aproximadamente. Eu não entrei com nível superior para fazer um concurso de técnico. Eu era nível médio para fazer um concurso de nível médio.
A explanação de Gandhi apresenta a situação de, se eu hoje, tendo nível médio, quiser fazer um curso superior para ganhar aquilo ali, eu não vou estar ganhando, eu vou estar perdendo. Eu vou estar alimentando uma faculdade particular ou vou estar gastando dinheiro com a faculdade apenas com isso. Claro que, se a pessoa tem um objetivo de desenvolver-se pessoalmente e fazer nível superior, a especialização, mestrado, doutorados, ótimo, maravilha, é um investimento pessoal dele. Mas visando essa gratificação e esse aqui, realmente não vale a pena. Agora a questão é, estamos aqui discutindo o que mesmo? Ah, lembrei, estamos falando sobre NS, nível superior como mudança, como requisito para ingresso no cargo de técnico judiciário. E não estamos tratando de se vamos aprovar o nível superior, não. Já aprovamos isso, então essa história de que tem que conversar, tem que amadurecer, esqueçam isso. Já amadureceu, está quase podre, porque NS é para ontem. A questão do AQ é um pequeno empecilho para alguns que usufruem. Claro que eu, que não tenho esse AQ, não posso impor que ele aceite isso, mas posso sugerir. Veja só, o nível superior nos garante, ou pelo menos nos leva para fora da faixa de extinção. Portanto, vale mais continuar com os 2,5%, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou garantir a sobrevivência do técnico judiciário. Ok. Lisa Lobo Junqueira, Sindijuiz DF, para encerrar, depois 5 minutos para as considerações de Mahatma Gandhi. Bom, gente, hoje você faz um concurso para técnico, respeito muito a fala do penúltimo colega, mas você faz um concurso hoje para técnico que exige matérias de nível superior. Não é verdade? Não é verdade? Então, vamos lá. Você, hoje, com essa resolução do CNJ, todas as funções, estima-se que foram para a primeira instância. E para onde? Para os gabinetes. E quem é que vai fazer as sentenças? Os bacharéis em direito. E quem são os bacharéis em direito? Os técnicos e analistas. E os técnicos que estão desviados de função. Ou seja, o NS é uma sobrevivência. Nós seremos extintos. É o primeiro cargo que será extinto. O AQ é o mínimo. Eu abro mão do AQ e muitos colegas lá do tribunal, porque o AQ é um engodo. Nós temos que ter unicidade, sim, mas o NS é um pleito que já foi lutado, acordado e ele foi votado. Não está aqui essa questão. Nós queremos a união, sim, mas nós estamos trabalhando pela nossa sobrevivência. Então, o NS é uma questão de sobrevivência. Os próximos concursos, quem aqui que não tem nível superior, que tem direito penal, civil, sabe, constitucional e administrativo, quem é formado em direito. Obrigada. Ok, Gandhi, 5 minutos para suas considerações, depois iremos para o intervalo, para o lanche. Bom, Vicente, Júlio, os demais, Everson, demais componentes da mesa e os delegados dos sindicatos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que esse trabalho que está sendo feito, ele não se exaure na questão do investimento do técnico. A gente quer mostrar que o AQ ele é conflitante com o NS, esse é o ponto principal, e, em razão disso, ele precisa ser eliminado. Aliás, ele não deveria nem ter sido incluído, né? Pelas razões expostas muito bem por Vicente. Se vocês prestarem atenção, se revirem o vídeo desse painel, vocês vão observar o seguinte, que eu lembrei que Vicente alertou que o AQ está oferecendo problema para o INS lá no MPU, né? Que ele é irrisório,
completamente irrisório para os técnicos, e que num desfecho, ele não serve sequer para motivar um técnico a se qualificar. Ou seja, ele é uma serpente que foi colocada na cesta de maçã. Não serve para nada, só para prejudicar. Então, eu não vou tomar o tempo de vocês com isso, e particularmente eu achei relevante fazer essa análise de que o camarada que se ilude com esses falsos 5%, na verdade 2,04,8% sobre a remuneração total, e acha que vai se graduar só para ter esse benefício, ele só vai começar a ter retorno, repetindo, após 2 anos e 9 meses, dentro daqueles parâmetros que eu coloquei. E se ele se graduar numa universidade pública. Se ele se graduar na faculdade privada, ele nunca vai recuperar o dinheiro investido. Então, é isso que eu tenho a dizer. Precisamos tomar cuidado com esse aqui. Obrigado, ok, amigo. Não, nós já estamos com o tempo estourado do intervalo. Mas está no intervalo. Pessoal, nós já avançamos no tema, já às 16h30 nós temos que retomar para outra palestra. Vamos para o lanche, depois a gente oportuniza, se der, a pergunta. Olha só. Gente, se for 5, é 5, mas se for 9, se a gente for debater 3 vezes 4, 12 minutos, vai demorar mais de 12 minutos, entendeu? Tem que ser certo jogo de cintura, entendeu? Tem que ser jogo de cintura, entendeu? Não debate gente, 3 minutos a mais, 9, vamos ampliar 9 minutos, acabou. Não, eu sei, só para vocês terem mais jogo de cintura. Se der 9, gente, deu 9 aqui, deu 4, 3 vezes 12 minutinhos, o problema é que avançar mais 12 minutos? Não tem. Porque você acaba. Não tem que ficar debatendo, não. Ou faz 2 minutos como fez, entendeu? Não, mas é aquela coisa, tá faltando tempo. Não. A questão é a seguinte, os palestrantes estão ultrapassando o tempo. Entendeu? Isso é um problema. Mas tem que terminar 6 horas, né? Tem que terminar 6h30. Entendeu? Não tem que pegar avião, amanhã tem que ser mais crítico. Entendeu? É só pra... Se fosse 20, na hora, se fosse gente, tem 20, não dá, vamos sortear. Porque senão a gente fica debatendo coisa tão pequena. Assim, você vai debater 4 falações de 3 minutos a 12 minutos, o debate já vai ser mais de 12 minutos. Se vai aumentar, não vai. Existe tal so sad.